Acho que todo mundo já ouviu, é uma das histórias mais tocantes aí no que diz respeito à motivação. É uma história muito bacana, né? Realmente mexe com a gente, mas ela é falsa. Oi? Oi, pessoal, tô de volta para contar para vocês sobre o que eu percebi hoje. Fui lavar ali uma louça do café da manhã e eu olhei, né, para minha paisagem linda, maravilhosa, e eu me deparei com uma águia em um voo perfeito, né, coisa mais linda. E ela pairava no ar assim de forma tão majestosa, tão tranquila, tão serena, né? Apenas de um lado para o outro, observando tudo abaixo dela. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Provérbios 30, 19. E quem nunca ouviu, né, falar daquela história da águia que aos 40 anos ela voa para o alto de uma montanha e ali, né, ela precisa decidir, passar pelo processo para viver ou morrer e passar por aquele processo brusco, né, e dolorido de automutilação. Acho que todo mundo já ouviu, é uma das histórias mais tocantes aí no que diz respeito à motivação. É uma história muito bacana, né? Realmente mexe com a gente, mas ela é falsa. Oi? É falsa. Eu fui pesquisar, né? Porque sempre que eu vejo que alguma coisa mexe com o meu interesse, eu vou pesquisar. E aí eu nem estava pesquisando isso, eu estava pesquisando sobre o pairar da águia. E aí eu me deparei com um site que fala sobre especificamente as aves de rapina. Aqui, ó, Aves de Rapina Brasil. E lá nesse site eu vi que essa história não tem fundamento científico verdadeiro, não tem nada que fundamenta essa história. Mas eu vou ler aqui algumas informações que eu peguei lá no site que eu achei muito bacana, que vale a pena pensar a respeito. As águias, assim como qualquer outra ave de rapina, não se automutilam. Em situações normais, não perdem o bico ou as garras, a menos que sofram um processo traumático. A automutilação só aparece como condição patológica, só se ela adoecer, como situações de estresse, doença de pele. E por conta disso, essa automutilação leva a ave à morte e não à vida, a uma renovação de vida. Quando elas são vistas bicando as pedras, elas estão fazendo isso para manter essas estruturas afiadas. Vale lembrar que tanto o bico quanto as unhas das águias e de outras aves vão se desgastando com o uso e por isso são renovadas continuamente e não drasticamente, como conta aquela história. O mesmo processo ocorre com as penas, que caem e são substituídas por outras, né, como num processo de muda. Mas essa substituição não ocorre de uma só vez, o que impediria a ave de voar. Ocorre uma vez por ano ou por temporada e de forma sincronizada. As águias também não podem ficar sem comer por dezenas de dias, como conta a história. Elas também não vivem por 70 anos. As maiores espécies vivem cerca de 30 anos, podendo chegar até aos 40 anos em cativeiro. Isso eu tirei lá no site Aves de Rapina Brasil, tá, gente?
Bom, e o que isso tem a ver com o vídeo aqui? Então eu quero trazer no vídeo hoje a verdade sobre o processo de maturidade natural. Natural. E que ele é aquele que não causa automutilação, e sim acontece em sincronia com a vida, e sempre com a esperança de pairar no ar. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como a águia pode ensinar a gente a aprender, a desenvolver nossa vida de uma forma muito mais suave, mais tranquila. A águia, enquanto vive, enquanto voa, enquanto observa, enquanto caça, enquanto come, ela se renova. O processo de renovação acontece na medida em que ela usa as suas habilidades e suas estruturas. Enquanto ela se desgasta, vivendo, ela se renova. Não é muito interessante isso? Quantas vezes nós precisamos nos reinventar pela vida? Quantas? Se não todos os dias. Enquanto vivemos, enquanto corremos, enquanto vemos, ouvimos, falamos, enquanto trabalhamos, enquanto compramos, enquanto vendemos, enquanto pensamos, enquanto tudo que fizermos. Não é preciso de automutilação. Não é preciso de privar do voo. Não é preciso se privar do alimento. Não é preciso de se privar a vida para que o processo aconteça. No máximo que nós precisamos é dar uma afiada nas nossas estruturas, bicando algumas pedras por aí, amolar alguns desafios para caçar boas soluções. O processo de maturação, o nosso processo de maturação também é natural. Acreditem, é natural. Desde que permitamos que ele aconteça à medida de que nós usamos as nossas habilidades, as nossas estruturas. Elas vão se renovando a partir do uso. Então, quanto mais nós usamos as nossas habilidades e as nossas estruturas, mais o processo acontece. Mais renovados nós seremos. Entende? Algumas vezes, nós nem percebemos que ele está acontecendo. Outras, por nós debatermos demais contra, ou por achar que é ao nosso tempo e do nosso jeito, se tornam muito dolorosos. A águia ela não sente o seu processo como uma dor. Ela não se debate contra o vento. Ela paira. E enquanto as suas estruturas se renovam, ela usa o vento a seu favor. Para não se cansar, para ampliar o seu campo de visão e se desenvolver estrategicamente. Quando ela paira, ela não bate as asas. Ela consegue ter uma visão correta e usando o vento ela vai de um lado para o outro, buscando enxergar aquilo que lhe será útil para enfrentar mais um desafio. Então, quando ventar, não se debata, paire. Não é à toa que o profeta disse: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles se elevarão
com asas como águias. Paire. Observe de um lado e do outro e encontre o que vai te desenvolver ao máximo para o próximo estágio. Diante de um processo, não se debata. Observe. Observe. Vai mais alto. Vai para o alto. Mais alto. Amplie o seu campo de visão o máximo que você puder. Busque aquilo que contribui positivamente. E então, paire. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. É muito lindo. Ele nos eleva como a águia, com asas, para renovar as nossas forças, para nos renovar, para que nós não desfaleçamos e não nos cansemos. É só esperar o Senhor. Só paire. Deixa acontecer naturalmente. Beijo, beijo. Busque o melhor no processo de vocês. Apenas pare. Deixa acontecer.